was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Mandela Day. Ooh, Mandela's free. Boa tarde, como perceberam por esta música é uma música do Simple Mind, dedicada a Nelson Mandela. Nelson Mandela, que é o símbolo mais poderoso da luta contra o regime do apartheid, sistema racista oficializado em 1948. Nelson Mandela, que como todos sabem, está há mais de um mês internado num hospital. Nelson Mandela, que como dizia o grande escritor Walter Hugo Mães, chegou ao lugar puro de sentir, de pensar, o lugar puro de se ser. Quem se objetiva por menos pensa mal da oportunidade de viver. Eu concordo. Não tenho a pretensão de me comparar a alguém como Nelson Mandela, mas acredito que são homens e mulheres com tais convicções, valores, espírito de sacrifício e com uma causa que fazem este mundo andar para a frente e que apontam o quão incrível é existir. Nelson Mandela, tal como Martinho Lutero, homem que pela experiência de vida, pelos valores, por aquilo que nos deixou, também me diz muito, tinha um sonho, tinha uma causa que abraçou com toda a sua plenitude. E a verdade é que qualquer um de nós, e era aqui que eu queria chegar, qualquer um de nós pode ter um sonho e mais do que isso pode concretizá-lo. E para que possam acreditar que isto é possível, eu gostava de falar um bocadinho dos pressupostos que me acompanharam e que acompanham muitas pessoas ao longo da vida, que são precisamente os pressupostos que ainda hoje me acompanham, que são os valores, o caráter, a formação, o espírito de sacrifício, a alma. Mas, mais do que todos estes, para mim, o que é mais importante é a fé que nasce comigo aqui nesta cidade, que me abraçou, ou que me acolheu até aos meus 18 anos e que me acompanha até hoje em dia com 33 anos. E Pedro Chagas Freitas escreve bem, a fé constrói-se sobre o pressuposto de que acreditar é quase sempre sinónimo de conseguir. E para mim é. Para quem não sabe, sou jornalista do Jornal de Negócios e atualmente tenho o prazer de fazer aquilo que sempre sonhei, que é apresentar, não pelo simples facto da visibilidade, de aparecer, de gostar de câmaras, mas disso falaremos mais à frente, quando o meu amigo de longa data e organizador deste evento, o Ribeiro, me convidou para vir aqui falar. Eu pensei, mas porquê? Porque sou boa comunicadora, grandes ideias inovadoras nunca tive, tenho sentido de humor, não sei fazer rir, ou se calhar esporadicamente por alguma outra coisa, não tinha grandes ideias, de facto inovadoras, porque eu sempre tive ideias simples. A minha ideia sempre foi simplesmente chegar diretamente à alma dos outros, fazer sorrir os outros. E queria simplesmente chegar às pessoas, fazê-las sorrir e, acima de tudo, fazê-las acreditar que é possível concretizarem os sonhos se acreditarem e se sonharem. Até há poucos dias não tinha sequer um tema para falar aqui e foi até que cheguei a Viseu e com a ajuda do meu tio Luís Rodrigues, a quem desde já também agradeço pela dedicação, apoio, pela paciência que teve em me ajudar em organizar ideias, me surgiu aquilo que sempre me comandou, que foi o sonho. Eu tinha um sonho, eu ainda tenho um sonho e acho e acredito que todos devemos ter um sonho e mais, acho que todos conseguimos concretizá-lo. Sempre sonhei, como já disse, em levar sorrisos às pessoas, em chegar diretamente à alma de cada um. Sempre acreditei que não podemos mudar e não podemos melhorar
nem o mundo, nem as pessoas, mas podemos mudar parte dele e melhorar a vida de muitas pessoas. E por isso, para mim, a televisão era um sonho não pela visibilidade, como já disse, mas sim uma maneira de animar, por exemplo, fazer sorrir a reformada, a nossa avó que está em casa com pouco ou nada para fazer, a pessoa chegar mais bem disposta a casa. Também, tendo em conta a minha profissão, achei que poderia ser uma forma de humanizar um bocadinho aquele bicho de 7 cabeças que é, para muitas pessoas, economia e os números. E por isso a televisão era um sonho a par com psicologia. Acabei por ir parar ao curso de comunicação social, não sei muito bem porque que acabei por decidir isto, acho que no fundo tinha a ver com o facto de psicologia ter ainda muitas cadeiras que metiam números e para mim sempre foi um tema que, curiosamente ou ironicamente, do qual eu fugia a 7 pés. Acabei por, então, anular assim que cheguei à comunicação social. A primeira cadeira que eu anulei para fazer no último ano foi a Introdução à Economia, cadeira que depois acabei por fazer no último ano, então, e que pensei, ufa, estou safa disto, nunca mais vou olhar para este mundo. Depois de um estágio curricular pela Renascença, tive a oportunidade de estagiar num suplemento de saúde do extinto jornal A Capital. Aí sim, fui feliz por uns tempos, convivi, chorei com e escrevi sobre pessoas bipolares, com distúrbios mentais, mas aquela que mais me tocou foi uma criança autista, inteligente, que doía, linda de morrer, mas que vivia fechada na sua própria concha. O mundo da mente humana, de facto, sempre me deslumbrou. A capacidade de poder ajudar de alguma forma, ou a que as próprias pessoas possam compreender, ou que possam sorrir, sempre foi e sempre será uma missão para mim, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Era feliz, tinha arranjado, de facto, uma coisa que me preenchia a alma, mas havia um pequenino pormenor, é que eu pagava para trabalhar. E então, quando surgiu a oportunidade de ter um emprego ou de assumir responsabilidades, a minha formação e esse sentido de responsabilidade falou mais alto. Fui a uma entrevista num jornal de negócios. Na altura vivia, como já disse, completamente aliada deste mundo dos números e fugia a 7 pés deles. E na altura lembro-me que me perguntaram o que é que era o PSI 20 e eu fiquei, sem palavras, não é? Para quem não sabe, o PSI 20 é o principal índice da Bolsa Nacional que reúne as 20 maiores empresas cotadas em bolsa. Era uma ferramenta fundamental para quem quer trabalhar em economia, principalmente mercados. Isto tudo para dizer que às vezes também é preciso um rasgo de sorte, mas o rasgo de sorte tem sempre que ser obrigatoriamente acompanhado com persistência, dedicação e aquilo que fazemos também nas horas vagas da responsabilidade. Isto tudo para suportarmos um mundo, ou para aprendermos a gostar, às vezes, de um mundo que tem que ser feito para uma questão de sobrevivência. Podemos arranjar outras maneiras de nos equilibrarmos enquanto pessoas. Nesta aprendizagem pelo mundo do negócios, que foi sem dúvida facilitada pela família, que é aquela redação onde eu trabalho, fui percebendo que depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, só descobrimos que existem ainda mais grandes montanhas para subir. Ou seja, quanto mais se aprende, mais nos é exigido. Por isso, cada dia, sem exceção, é um desafio. No entanto, como digo, o sonho nunca deixa de estar lá e a minha paixão pelo ser humano, pela comunicação, que chega direto ao coração, permanecia. Quando já sabia um bocadinho mais sobre este mundo e até já tinha paixão pelo sobe e desce da Bolsa, por o mundo que nos rege, pelos líderes políticos que nos comandam, surge a oportunidade de fazer uns diretos para a RTP, no Bom Dia Portugal, sobre mercados e Bolsa. Na altura lembro-me de dizer aos meus pais, de facto Deus escreve certo por linhas de torta. Aí começava o princípio da concretização de alguns sonhos. Pus em prática o que sempre soube, o prazer que me dava falar com pessoas, uma maneira também de humanizar, como já disse, a economia, de fazer chegar com outros olhos a quem, como eu, via este tema como um bicho de 7 cabeças. E tudo porque se falares a um homem numa linguagem que ele compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça,
Mas se lhe falares na sua própria linguagem, a mensagem entra-lhe diretamente no coração. Acho que foi isso, e sem querer ser pretenciosa, que inconscientemente fiz e que sempre também tentei fazer. Ainda assim, a vida não deixa de ter momentos monótonos, não deixa de ser como uma relação, um casamento ou um relacionamento de amizade. É preciso manter sempre a chama acesa, nem sempre o nosso trabalho é uma maneira de estarmos permanentemente preenchidos. Há momentos de monotonia, faltava-me qualquer coisa. A poesia e o jogo das palavras. Sede que fui saciar e também vontade que fui reforçar a uma rede social que ninguém conhece, o Facebook. Comecei por ser uma voyeur, mas depois passei logo para uma parte mais profissional, a tentar também partilhar as notícias que nós fazíamos no nosso jornal com o resto das pessoas e acabei por equilibrá-la com aquilo que sou hoje. Foi arriscada, uma posição arriscada para uma pessoa que é jornalista tomar esta posição de ser ela ao mesmo tempo que é a profissional. Hoje em dia, o que é certo é que o meu moral sou eu. É um verdadeiro complemento à vida profissional, pessoal e social. É lá que informo, critico, que guardo momentos, que expresso aquilo que sinto e que também alegro pessoas, que liberto tantas vezes o stress desta minha vida. Gostava ainda de vos dizer que há um equilíbrio ténue entre o que te faz andar e o que te faz parar. Isto porque muitas vezes é o que te faz parar que te faz andar. E eu explico. No início do ano surgiu finalmente a grande proposta pela qual eu sempre almejei, que era ser pivô de um programa de televisão. E na altura, depois de ter ficado obviamente contente e lisonjeada, comecei a olhar para os meios, porque nós nunca tínhamos feito televisão a sério, era um programa de televisão que estava nas nossas mãos, e eu acho que paralisei, o medo paralisou-me. Entretanto, com a ajuda de alguns colegas, eu consegui acabar por não desistir, e há poucos dias eu escrevia no Facebook sobre o que este ano foi para mim, e alguém me dizia, mas o ano ainda só vai a meio, tu já estás a fazer um balanço. E eu, isto é porque foi um meio ano cheio, e foi de facto um meio ano cheio de emoções, de dificuldades, de cansaço, muito cansaço, de altos e baixos, mas também de desafios e provas superadas. Acima de tudo, foi um ano em que aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E termino dizendo que todos os sonhos mesmo são possíveis, na minha opinião, se forem acompanhados dos pressupostos que eu vos queria, que eu já vos falei, que queria repetir, é que se tivermos valor, espírito de sacrifício, capacidade de nos levantarmos permanentemente depois de cairmos, capacidade de sorrirmos, no meio do caos, obviamente, de arranjar estratégias para fugirmos ao que menos gostamos e fé, qualquer sonho é possível. E termino com uma citação que muito me resume. Eu nunca fui surrealista, pensaram que eu era, mas eu nunca fui, nunca pintei sonhos, apenas pintei a minha própria realidade e é isso que eu quero continuar a fazer. Espero que vocês também. Obrigada por me terem ouvido, obrigada também às pessoas que aqui estão. Boa tarde.